Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina: Indicadores de desempenho para tomada de decisão. Tema da aula: Sistemas de custeio e indicadores de custo para tomada de decisão. Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa análise dos objetivos de desempenho da produção. O professor Marcelo José Carrer é um homem branco de cabelos e olhos castanhos, usa óculos de grau, camisa polo marrom e calça bege. No estúdio da Univesp, ele está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Então, nós estamos falando sobre o desempenho dos processos operacionais internos de uma organização. E hoje a gente vai olhar lá para aquele objetivo de desempenho em custo que eu falei para vocês na aula passada, que é um objetivo de desempenho presente em toda e qualquer empresa, em toda e qualquer organização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Portanto, nessa videoaula nós vamos falar sobre eficiência de custo e seus vetores. Nós vamos discutir um pouquinho algumas formas da empresa gerenciar melhor os seus custos e melhorar a sua eficiência de custo. Bom, basicamente duas partes a gente tem aqui na nossa videoaula. Primeiro, vamos obter o indicador de eficiência de custo, calculando o custo total de uma empresa, o custo total do processo de produção, de um processo de produção de uma empresa. E depois vamos falar um pouquinho mais sobre os drivers da eficiência de custo, quer dizer, como que eu posso tornar a minha empresa mais eficiente nos seus custos, quer dizer, como que eu posso reduzir o custo total da minha operação sem reduzir o resultado, sem reduzir a produção. Então, primeira coisa, nós podemos aqui definir, a gente já falou sobre custo nessa disciplina, né? Mas não custa a gente sempre lembrar, né? O custo total, né, é o somatório, né, dos gastos que a empresa obtém para produzir. Quer dizer, os gastos que ela tem com os fatores de produção, com os recursos que ela utiliza na sua produção. No slide com o título Eficiência de Custo, os exemplos. CT igual W1x1 mais W2x2 mais reticências mais WNxN. CT é o custo total da empresa para produzir produtos e serviços em dado momento do tempo. W1, W2 e WN são os preços pagos pelos inputs, insumos 1, 2 e N. X1, X2 e XN são as quantidades utilizadas dos inputs, insumos 1, 2 e N. Abaixo a pergunta em amarelo. Como podemos avaliar se a empresa é eficiente em custo? No seu processo de operação. Portanto, a gente pode definir aqui o custo total de uma empresa a partir do somatório, né, dos preços que ela paga pelos seus recursos multiplicado pelas quantidades que ela usa dos seus recursos. Então, se a gente definir aqui, né, W1 como sendo o preço que ela paga por cada unidade do recurso 1 e X1 como sendo a quantidade que ela utiliza desse recurso, quando a gente faz W1 vezes X1, a gente tem o custo que ela teve com aquele recurso, com aquele insumo. Quando a gente faz a mesma coisa para o insumo 2, a gente tem o custo que a empresa teve com o insumo 2. Se ela usa N insumos, a gente vai repetir isso daqui para cada um desses insumos. E assim a gente chega no custo total da empresa, somando os gastos com cada um dos seus recursos econômicos que ela utiliza na produção. Tá? Então, a questão que se coloca aqui é como nós podemos avaliar se a empresa é eficiente em custo. Né? Uma vez que nós já definimos, uma vez que nós já falamos sobre os custos, agora nós precisamos estabelecer uma medida de eficiência em custo. Tá? Bom, lembra que nós estabelecemos na primeira videoaula dessa mesma semana uma medida de eficiência técnica da operação da empresa? Então, agora a gente vai definir uma medida de eficiência em custo da operação da empresa. Vai ser um pouquinho diferente. No caso da eficiência técnica, a gente dividia a produção observada pela empresa em um dado momento do tempo, pela produção máxima que aquela empresa poderia obter
utilizando os mesmos recursos e a mesma tecnologia de produção disponível. No caso da medida de eficiência de custo, a gente vai dividir o custo total mínimo que essa empresa poderia obter para produzir o volume de produção que ela atualmente produz, pelo custo total que ela efetivamente obteve. No slide nomeado Eficiência de Custo, um plano cartesiano de W elevado a Tx por Y no eixo Y a um ponto YA. Uma linha curva crescente que parte da origem tem os seguintes pontos na trajetória. Acima da trajetória há um ponto. Abre parêntese, YA, vírgula, W elevado a T, X elevado a, fecha parêntese, uma seta horizontal para baixo indica o ponto. Abre parêntese, Y elevado a, vírgula, C, abre parêntese, YA, vírgula, W, fecha parêntese. Fonte Fried, Lovell Smith, 2008. Do lado direito, um tópico. Indicador de eficiência de custo indicado por EC, igual CT-min-Y, isto é, custo mínimo sobre CT-OBS-Y, que significa custo total que ela efetivamente obteve. Abaixo o texto. Para o mesmo nível Y de produção ou CT-me-min sobre CT-me-OBS. Então imagina lá que para produzir uma determinada quantidade do produto que a minha empresa produz, eu tive lá um custo total de R$100, né, em um dado momento do tempo. Imagina que eu poderia ter produzido aquele mesmo volume, ou seja, exatamente aquela mesma quantidade do produto, só que eu poderia ter gastado R$80, poderia ter tido um custo mais baixo. Quando eu divido o custo mínimo pelo custo efetivamente observado, eu chego no meu indicador de eficiência de custo do meu processo de produção, que nesse exemplo teria sido de 0,8% a 80%. Ou seja, o custo mínimo representa 80% do custo que eu efetivamente obtive para produzir a mesma quantidade de produção. Quer dizer que eu poderia, de alguma forma, reduzir o meu custo, né, de produção. Tá? Bom, dito isso, né, vai surgir aquela mesma pergunta que a gente fez na aula de eficiência técnica. O custo total, né, esse custo aqui, o custo total mínimo observado pela empresa, o custo total observado pela empresa e o custo total médio observado pela empresa, eu consigo obter nos dados da empresa, né, consigo obter nos relatórios gerenciais da empresa, consigo obter na contabilidade gerencial da empresa. Mas e os custos mínimos? Como é que eu obtenho o custo total mínimo de produção que a empresa poderia obter? As mesmas observações que eu fiz para a questão da produção máxima, eu faço para a questão do custo mínimo. Olha, nós podemos obter por observação direta, ou seja, olhando para os custos de produção e especificamente aí a gente pode trabalhar com o conceito de custo total médio, olhando para os custos médios de produção dos meus principais concorrentes e comparando com o meu, quer dizer, se eles conseguem produzir o mesmo produto que eu a um custo médio menor do que o meu, eu posso usar os custos dele como sendo custos mínimos que eu poderia obter. Eu posso estabelecer esses custos mínimos a partir das metas da administração, ou seja, a própria administração pode estabelecer qual é o custo desejável, qual é o custo mínimo desejável, qual é o custo que se espera que a empresa consiga operar, ou eu posso ir para a estimação estatística econômica, ou seja, eu posso coletar dados de várias empresas e eu posso fazer um trabalho científico de estimação econômica, que é algo um pouquinho mais complexo. Tá? Vamos olhar para um exemplo, né? Então, vamos olhar aqui para um exemplo, né, no qual a gente vai calcular a eficiência de custo de uma empresa. Tá? Então, imagina lá que em determinado mês, uma empresa que a gente está denominando aqui como sendo a empresa Carne Nobre, né, ela empregou 20 funcionários, quer dizer, ela empregou 20 funcionários, ela utilizou 6.000 horas de processamento das suas máquinas, ela processou 12.000 quilos de matéria-prima.
Ou seja, essas foram as quantidades dos seus insumos, as quantidades dos seus fatores de produção. Tá? Como resultado, ela produziu nesse mesmo momento do tempo, nesse mesmo mês, 8.600 quilos do seu produto final. Então percebam que aqui eu ainda estou na relação técnica de produção. Quanto que ela usou de cada fator de produção e qual que foi a produção que ela obteve. Tá? Agora eu começo a colocar os preços dos fatores de produção, o que vai me permitir calcular o custo de produção dessa empresa. Né? Então ela pagou R$ 3.500 por funcionário naquele mês. Então esse foi o salário que ela pagou para cada um dos seus funcionários. Ela gastou R$ 25,00 por cada hora de operação das máquinas. Então cada hora de máquina operando custou R$ 25,00 para ela. E ela pagou R$ 20,00 por cada quilo de matéria-prima que foi processada. Tá? E eu ainda tenho uma informação adicional aqui, relevante. Com base em dados de várias outras empresas do mesmo setor de atividade econômica, um analista estatístico, ele observou que com esses mesmos recursos, né, quer dizer, utilizando os funcionários, as máquinas e a matéria-prima, essa empresa poderia ter produzido a mesma quantidade, ou seja, os mesmos 8.600 quilos, porém gastando R$ 400 mil. É um custo total de R$ 400 mil. Quer dizer, esse é o custo mínimo que essa empresa poderia obter, foi, né, estimado a partir de um procedimento estatístico. Poderia ser determinado pela própria administração da empresa. Olha, esse é o alvo, esse é o custo que nós temos que ter para produzir aí 8.600 quilos do nosso produto final. No slide lido pelo docente, há o cálculo. CT igual R$ 3.500 vezes 20 mais 25 vezes 6.000 mais 20 vezes 12.000 igual R$ 460 mil. CT-ME igual 460 mil divididos por R$ 8.600 igual R$ 53,50 por quilo. Em amarelo, indicador de eficiência de custo EC igual CT-MIN sobre CT-OBS igual 400 mil sobre 460 mil igual 0,87 ou 87%. Né? Eu quero calcular o indicador de eficiência de custo dessa empresa. Bom, primeira coisa, eu preciso calcular o custo dela. Né? Eu preciso calcular o custo dela. Como é que eu vou calcular o custo dela aqui? Fazendo quanto que ela pagou por cada um dos seus recursos, ou seja, quanto que ela pagou para cada funcionário, quanto que custou cada hora de operação de máquina e quanto que ela pagou por quilo de matéria-prima. Né? Então, faço aqui, né, a multiplicação do preço pela quantidade de cada insumo e somo esse resultado. Né? Então percebam que o custo total dela foi de R$ 460 mil. Né? Poderia calcular também, né, para a gente ter uma ideia de custo por unidade produzida, o custo total médio dela. Poderia calcular o indicador de custo total médio dela, um indicador muito utilizado na prática. Se ela gastou R$ 460 mil para produzir 8.600 quilos do seu produto final, isso significa que, em média, cada quilo produzido custou R$ 53,50. Tá? Então, esse é um indicador de custo médio. E aqui sim, né, enfim, o que a gente pede no exercício, o indicador de eficiência de custo. Olha, custo total mínimo que o analista estatístico me obteve, R$ 400 mil, dividido pelo custo que eu tive para produzir a mesma quantidade do meu produto, R$ 460 mil. Quando eu faço a conta, eu chego no indicador de 0,87 ou 87%. Isso me mostra que o custo total mínimo que eu poderia ter operado para produzir a mesma quantidade de 8.600 quilos do meu produto, ele é 87%, ele representa 87% do custo que eu efetivamente obtive. Quer dizer que é possível, né, reduzir o meu custo sem reduzir a produção, gerenciando melhor os meus insumos, os meus recursos, ou alocando eles de uma forma mais eficiente. Tá? Bom, e aí vem, como que eu poderia fazer isso? Ou seja, quais são, de uma maneira geral, os drivers da eficiência de custo? Né? Olha, basicamente, a gente tem aqui um driver associado ao melhor uso
dos recursos, maior produtividade e eficiência. Para esse driver, eu tenho aqui vários indicadores de desempenho que a gente já viu aqui, né? Indicadores de desempenho associados à produtividade e eficiência nos insumos, indicador de desempenho associado ao lead time da produção, o tempo de atravessamento da produção, e aqui um conjunto de ações que eu poderia tomar, né, para melhorar o uso dos meus recursos. No slide Drivers da eficiência de custo, uma tabela com as colunas Driver, indicador de desempenho e ações. Driver 1. Melhor uso dos recursos, maior produtividade e eficiência. Indicadores de desempenho. Produção/número de funcionários. Produção/horas máquinas. Produção/quilo de matéria-prima. Tempo de produção, lead time. Eficiência técnica da produção. Ações. Construção de incentivos. Colaboradores. Qualificação. Revisão dos critérios de compra de matéria-prima, contratos. Gestão do maquinário. Redução tempos de produção. Melhor organização dos fluxos de produção. Mudanças no layout da fábrica, etc. Driver 2. Redução de desperdícios. Indicadores de desempenho. Produção/horas máquinas. Produção/quilo de matéria-prima. Volume de matéria-prima comprada/volume de matéria-prima processada, produção entregue aos clientes, produção total, eficiência técnica de produção. Ações. Melhor gestão de estoques, melhores práticas de manejo da matéria-prima, melhor organização dos fluxos de compra, processamento e armazenagem, adoção de novas tecnologias de armazenagem e distribuição, etc. Driver 3. Pagamentos de preços mais baixos pelos recursos. Indicadores de desempenho. Preço pago por cada input, custo do input, custo total. Ações. Revisão das políticas de compras dos inputs e dos contratos. 4. Ajuste na escala de operação. Indicadores de desempenho. Evolução do CT-ME em diferentes escalas. Ações. Variação na escala de produção. Então, construir incentivos para os colaboradores, qualificar eles melhor, gerenciar melhor o meu maquinário, organizar melhor os meus fluxos de produção, enfim, um conjunto de ações aqui para melhorar esses indicadores de desempenho, que vão melhorar o uso dos recursos, que vai reduzir o meu custo, ou seja, vai melhorar a minha eficiência de custo. Eu poderia ir por um outro driver, redução de desperdício, né? Quer dizer, será que eu não estou perdendo muito matéria-prima no meu processo? Será que eu não tenho problemas de fluxo, né, que estão fazendo com que parte da matéria-prima que eu estou processando esteja se tornando desperdício, né? Então aqui eu tenho vários indicadores de desempenho que eu poderia, né, olhar para ver se eu estou tendo ou não desperdício na produção, né? Desperdício principalmente associado ao processamento da matéria-prima. E aqui várias ações que eu poderia adotar para reduzir o desperdício no processamento da matéria-prima. Quando eu reduzo o desperdício no processamento da matéria-prima, eu consigo continuar produzindo a mesma coisa que eu produzia antes, usando menos matéria-prima, ou seja, reduzindo o custo com matéria-prima. Tá? Um outro driver seria renegociar os preços que eu estou pagando pelos meus recursos, né? Quer dizer, o preço pago por cada input, né? E aí eu precisaria olhar para as minhas políticas de compra dos inputs e para como que eu estou estabelecendo os meus contratos. Uma quarta forma, né, que eventualmente eu poderia melhorar a minha eficiência de custo é ajustando a minha escala de produção. Às vezes eu estou operando em uma escala mais baixa do que a escala mínima eficiente do meu setor. Nesse caso eu teria que ampliar a produção, eu vou ter ganhos de escala, eu vou ter economias de escala e isso vai reduzir o meu custo médio. Então eu tenho aqui um conjunto de drivers, para cada um desses drivers eu tenho pelo menos um indicador de desempenho e ações, né, associadas a esses drivers que vão me permitir melhorar a eficiência de custo. Percebam que melhorar a eficiência de custo significa
reduzir o custo de produção sem prejudicar a produção. Quer dizer, eu continuo produzindo a mesma coisa que antes, eu posso até produzir mais a um custo total mais baixo. Tá? Vamos voltar para o exemplo para a gente ter pelo menos um insight aqui de como que essa empresa, do exemplo, poderia adotar um desses drivers, uma dessas estratégias aqui para reduzir o custo. Tá? Então, o custo dela atualmente é de R$ 460 mil, custo médio de R$ 53,50 por quilo de matéria-prima, e ela tem um indicador de eficiência de custo de 87%. Quer dizer, a gente já sabe que ela pode reduzir um pouco o seu custo sem reduzir a produção, sem prejudicar a produção. Mas a gente pode fazer uma pergunta aqui, fundamental em gestão de custos. Como que esses custos estão distribuídos? Então, o que eu faço aqui? Aqui eu faço para vocês um gráfico distribuindo desses 460 mil, quanto que é custo com matéria-prima, 54%, quanto que é custo com maquinário, 34%, quanto que é custo com mão de obra, 12%. Os dados lidos pelo docente estão em gráfico de pizza, separados por cor. Mão de obra é rosa, 12%. Maquinário é cinza, 34%. Matéria-prima é azul, 54%. Quer dizer, a matéria-prima representa 54%, representa mais da metade do custo total dela. Portanto, me parece que os esforços de redução de custo com matéria-prima, seja por meio de redução de desperdícios e aumento na eficiência, aumento na produtividade da matéria-prima, seja por meio da renegociação dos contratos de compra para tentar, por exemplo, pagar preços mais baixos pela matéria-prima, são caminhos interessantes para essa empresa melhorar sua eficiência de custo. Por quê? Porque eu tenho aqui a matéria-prima representando uma parcela grande do custo total dela. Ela poderia reduzir custo com mão de obra, ela poderia reduzir custo com maquinário? Poderia também. Mas eu vou mostrar para vocês que, como a matéria-prima representa um percentual muito grande do custo total dela, o impacto de uma redução de custo com matéria-prima tende a ser maior. Tá? Então, vamos aqui, para fechar aqui a nossa análise, para fechar aqui o nosso exemplo e para fazer uma síntese da nossa aula, vamos aqui imaginar dois cenários. Primeiro cenário, ela foi lá e conseguiu reduzir 10% no preço pago pela matéria-prima, mantendo-se todos os outros números do exercício constantes. Então, ela foi lá, renegociou contratos e agora está pagando 10% a menos pela matéria-prima. O segundo exemplo, ela reduziu 10% o preço pago pela mão de obra, ou seja, reduziu em 10% o salário dos seus funcionários. Olha o primeiro exemplo. Quando ela reduz 10% o preço pago pela matéria-prima, ela passa a pagar, em média, R$ 18,00 por quilo de matéria-prima, e não mais 20. O custo total dela vai cair para R$ 436 mil. O custo total médio, porque ela continua produzindo 8.600 unidades, caiu para R$ 50,70 por unidade, e a eficiência de custo dela subiu para 92%. Tá? Ou seja, eu tive uma variação aqui de custo total de menos 5,2%. Quer dizer, eu consegui economizar 5,2% no meu custo total a partir de uma redução de 10% no preço pago pela matéria-prima. Vamos olhar para o outro cenário. O outro cenário mantém constante o preço da matéria-prima, mantenho constante o preço do maquinário, o custo do maquinário, e agora estou reduzindo os salários pagos pelos funcionários e mantenho constante as quantidades utilizadas dos insumos. Olha só, agora ao invés de 3.500 estou pagando 2.800. O que aconteceu com o meu custo total? Ele caiu também, só que ele caiu para 446 mil, quer dizer, ele caiu menos do que no primeiro exemplo. O meu custo total médio, naturalmente, também caiu, mas também caiu menos do que no primeiro exemplo. Ele caiu para R$ 51,90 por quilo. A minha eficiência de custo melhorou, mas melhorou muito pouco. Aumentou só para 89,7%. E a minha redução no custo total foi de 3% ao invés de 5,2%.
E aqui eu tenho um outro efeito que poderia acontecer, que é, quando eu reduzo o salário dos meus funcionários, eu posso ter problemas de motivação, eu posso ter problemas no meu ambiente organizacional, isso poderia reduzir, inclusive, a produtividade dos meus funcionários. Tá? Portanto, percebam que, como a matéria-prima era um elemento mais importante na composição do custo total dessa empresa, renegociar com os fornecedores de matéria-prima e reduzir os gastos com matéria-prima foi muito mais eficiente, ou seja, melhorou muito mais a eficiência de custo dela, reduziu mais o custo dela do que reduzir o preço pago, por exemplo, pela mão de obra, que reduziu os salários dos funcionários. Por quê? Porque a representatividade dos gastos com mão de obra dentro do custo total é bem menor do que a representatividade dos gastos com matéria-prima dentro do custo total. Para mostrar para vocês que uma análise pormenorizada da composição dos custos é fundamental na hora de acionar medidas para melhorar a eficiência de custo. Bom, a nossa aula de hoje é isso, tá? Sobre custos, eficiência de custo e drivers da eficiência de custo. Nós estamos falando sobre processos operacionais internos. Percebam que o gerenciamento de custo é um dos objetivos da administração da produção. O desempenho de custo é um dos objetivos da administração da produção. E nós temos vários indicadores de desempenho associados à gestão de custos e várias formas de melhorar a eficiência de custo. É isso, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre indicadores de desempenho associados aos recursos humanos e a gente continua aqui a nossa conversa de indicadores de desempenho para tomada de decisão. Muito obrigado, fiquem bem. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix, roteiro Caroline Gonçalves, revisão Larissa Tavares, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.